Olá a todos e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso gratuito de Monero. Bom, para hoje nós temos o terceiro capítulo, assim, digamos, e falaremos sobre as tecnicidades da rede do Monero. É uma parte um pouco mais técnica de como que funciona essa rede, mas ainda assim sem entrar na parte de tecnologias de privacidade, que é o que realmente é a diferença da rede do Monero. Só para constar, temos o capítulo 1, que já foi publicado, que são os conceitos básicos de introdução à moeda, e o capítulo 2, que é a história do Monero. Ambos já foram publicados, você pode acessá-los a hora que achar conveniente. Então, para hoje, tecnicidade sobre a rede, aqui eu já deixo todos os outros capítulos que virão para frente. Então, por favor, mantenha-se conectado, não deixe de se inscrever no canal, coloque o sininho aí porque é super importante para que você possa acompanhar esse tipo de postagem. E esse mini curso, né, esse curso rápido, ele está saindo toda semana aqui no canal, portanto não deixe de olhar. Bom, vamos para o que importa. Trazendo uma forma mais macro, o que eu trouxe para hoje, né, de parte mais técnica da rede, eu falo sobre um pouco o Proof of Work, que é usado na rede do Monero, é um pouco diferente do Proof of Work usado no Bitcoin. Eu falo da curva de emissão, é importante falar disso, tá? E eu vou já acabar com alguns paradigmas, né, algumas dúvidas que podem existir sobre esse conceito. E eu falo basicamente sobre como que funcionam os blocos e a criação de bloco no Monero, que tem muito a ver com essa curva de emissão dele, e a tail emission, você vai entender daqui a pouco o que significa. Bom, considerando que você já viu os outros episódios, se você não viu, acesse os cards que eu devo já ter deixado aqui em cima para você ficar inteirado no assunto. Mas vamos ao que importa. A primeira parte é o Proof of Work. O que acontece? O Proof of Work ele é um algoritmo de consenso que é usado em algumas moedas, como, por exemplo, o Bitcoin, o Litecoin, o Monero, o Ravencoin e por aí vai. A questão do Proof of Work é a forma como ele usa, o que ele faz, na verdade, né, para conseguir atingir esse consenso. E no caso do Proof of Work existe efetivamente aquilo que a gente conhece hoje como mineração. Tanto que o Monero ele é possível de ser minerado, falaremos sobre isso mais à frente nesse curso. E assim como o Bitcoin pode ser minerado, Dogecoin podia ser minerada, Litecoin, mesma coisa, enfim. Só que existe uma pequena diferença entre o Proof of Work dessas criptomoedas, essas outras que falamos, e a do Monero. E é o que ele traz aqui, olha só. O Monero usa o Random X. Random X é um Proof of Work, é um algoritmo de Proof of Work que é amigável a CPU e resistente a ASICs. Criado pela comunidade, eu vou explicar tudo, tá? Criado pela comunidade de membros do Monero. O que acontece? Vamos falar. Ele é um algoritmo de Proof of Work, que a gente estava falando agora, é um mecanismo de consenso que ele usa, né? Assim como o Bitcoin usa também o dele. Ele é CPU amigável. O que ele quer dizer com CPU amigável? Significa que você vai minerar Monero sempre com CPU. Você não precisa de GPU para você fazer essa mineração. E por que isso é bom? Porque facilita a mineração para pessoas menores, assim, digamos, no mercado, ou que não tem tanto acesso a placas que são mais caras, que são as GPUs ou placas de vídeo, tá? Então, o Monero minera-se com CPU, já adianto isso. E ele é resistente a ASIC. ASIC é isso aqui, ó. Eu ia falar mais à frente, mas eu falo de uma vez. ASIC é isso aqui, aquele negócio que a gente tem que o Bitcoin usa para ser minerado, que é o Antminer e não sei o que, aquelas fazendas que você faz. Aquilo lá são várias máquinas que não são mais computadores, são ASICs, e que não são CPUs nem placas de vídeo. Não se minera mais Bitcoin com placa de vídeo, minera-se Bitcoin com isso aqui, ASIC. Tá? ASIC é um nome curto, né, para Application Specific Integrated Circuit, mas não é isso que vem ao caso. A questão é o seguinte:
o Monero, esse Random X aqui, ele não permite que o Monero seja minerado por programas, né, por essas placas aí, não vou dizer placa, vamos dizer esse hardware específico para mineração. O Monero não permite que isso aconteça, então nunca vai chegar ao ponto de você fazer uma fazenda de mineração de Monero com ASIC. Você pode fazer com CPUs, com computador, tudo bem, mas com essas ASICs não tem como ser feito, tá? E eu vou explicar por que ele faz dessa forma. Olha só, e aí ele foi criado, né, para fazer com que essa mineração com hardware específico não fosse atingível ou não fosse encorajada. O Monero, ele antigamente usava o Kryptonite e variações desse algoritmo. É só um detalhe. Deixa eu ver aqui. Aqui eu trouxe um pouquinho do que é o Random X. O Random X você acha ele no GitHub, tá? É só você pesquisar lá Random X no GitHub e você pode acessar o código dele, porque ele é de código aberto. Olha só, o Random X ele é um algoritmo de Proof of Work desenvolvido por contribuintes no Monero e foi adotado no Monero 0.15. É bem antigo isso, tá? Esse Proof of Work inovador, ele foi otimizado para CPUs, ou seja, ele é melhor minerado com CPUs. Então você pode tentar forçar a barra e minerar com GPU ou com placa de vídeo? Pode, mas ele é mais eficiente com CPU mesmo, tá? Ele foi feito para que fosse dessa forma. E ele é baseado na execução de códigos randômicos ou randomizados ou aleatórios e outras técnicas que são pesadas em uso de memória. O objetivo dessas técnicas pesadas em memória, né, é desencorajar o uso de hardware especializado, como ASICs, isso aqui que eu mostrei, que é usado no Bitcoin, para a mineração de Monero. O Random X foi criado com a intenção de manter a mineração descentralizada e criar uma distribuição de recompensa de bloco mais igualitária. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso aqui? O Random X ele é resistente a ASIC, isso aqui que você usa para minerar o Bitcoin, esse hardware mais específico. O que acontece? A mineração de todas as criptomoedas que usam Proof of Work, isso vale para o Ethereum também, por enquanto ele não muda para Proof of Stake, você consegue ir criando cada vez mais um computador, digamos um hardware, né? Que é mais propenso, mais correto, mais centrado em conseguir fazer a mineração específica daquilo. É como se esse hardware fosse criado só para minerar. Essas ASICs aqui, que você está vendo, que é o caso do Bitcoin, elas foram feitas para isso. Elas foram sendo criadas devagarzinho, aprimoradas para apenas minerar. O Monero, ele tem esse Random X e esse algoritmo do Random X, ele não permite que você tenha uma ASIC minerando ele. Por que ele faz isso? Seria interessante você ter mais poder de mineração, mais mineradores, ou aumentar a dificuldade da mineração para dar mais segurança para a rede. Por quê? A intenção deles é que a mineração do Monero seja descentralizada. Quando você coloca, ou quando você permite, quando o algoritmo permite, né, que é o caso do Bitcoin, que aquela moeda seja minerada por ASICs, igual isso aqui, você tem uma concentração do poder de mineração. Por que isso acontece? Essas ASICs aqui, esse Antminer aqui, o mais barato deles gira em torno de 50 mil reais. Não é todo mundo que tem 50 mil reais para começar a minerar Bitcoin, mas você consegue ter um computador antigo que custou 2 ou 3 mil reais e você pode minerar Monero. Se o algoritmo do Monero liberasse para que essas ASICs existissem,
você certamente não conseguiria mais minerar Monero com o seu computador, que é mais simples, que não foi tão caro, porque é só isso que você pode comprar. Então, o que acontece? A intenção é fazer com que esse algoritmo do RandomX ele seja focado em CPUs. Você não precisa ter uma placa de vídeo, seu computador ele é obrigatório ter uma CPU, ele não é obrigado a ter uma placa de vídeo. Então, é para todo mundo mesmo poder participar da rede. Ele foca em CPU e ele não permite que esses hardwares mais específicos atuem na rede. Por quê? Se você começa a ter hardwares muito específicos desse, você começa a receber cada vez menos dinheiro pelo esforço pequeno que a sua máquina pode fazer. É o caso do Bitcoin. O Bitcoin, quando ele começou a ser minerado, ele começou a ser minerado via CPU. Depois ele passou para a placa de vídeo e agora nem placa de vídeo resolve mais. É só essas ASICs. Por quê? Tem que fazer muito esforço na rede para você tirar um pouquinho de dinheiro. Esse que é o grande problema. Para evitar isso, o Monero não permite que isso aconteça e mantém a rede o mais descentralizado possível. Por mais que entrem menos pessoas agora, ou que menos pessoas usem esse tipo de coisa para aumentar o hash rate da rede, eles preferem, a comunidade toda prefere que seja dessa forma, porque você permite um nível maior, um grau maior de descentralização mundo afora. Porque quando você tem algo desse tipo aqui, onde você consegue minerar muito, se você tem muito dinheiro, acaba que você concentra o poder de mineração em quem tem muito dinheiro para comprar esse tipo de recurso. Então a intenção é não dar dinheiro para quem tem dinheiro, a intenção é você descentralizar mesmo. Bom, basicamente é isso sobre o algoritmo dele do Proof of Work. Deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Eu não havia falado, por favor, não esqueça de fazer isso. Bom, vamos a uma outra tecnicidade, a curva de emissão. Olha só, toda moeda, quando ela é criada, vamos dar o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado e ele principalmente não teve distribuição pública para desenvolvedores, tá? Isso acaba com a moeda. E desde a criação dele, não foram criados todos os bitcoins que estarão em circulação. Sabemos que o Bitcoin está limitado a 21 milhões de unidades. Só que não foram criados 21 milhões de bitcoins. Ele começou com um bloco Gênesis e ele foi sendo minerado, adicionando moedas, até que chegue lá em 2140 ao final da emissão dele. A questão é a seguinte, a curva de emissão é mais ou menos isso. Ao longo de todos esses anos, o Bitcoin, que a gente sabe que é um ativo deflacionário, porque ele tem um limite fixo estabelecido de 21 milhões, até ele chegar nesse limite, ele é inflacionário, porque ele está emitindo novas moedas. Entendeu a pequena diferença? O Bitcoin ele é deflacionário? Sim, ele será deflacionário, porque ele está limitado. Mas até ele ser deflacionário, ele é inflacionário, porque estamos criando novas moedas. A curva de emissão do Monero é mais ou menos a mesma coisa. Só que o Monero não tem um limite máximo. Ele é igual o Ethereum, por exemplo. O Ethereum também não tem um limite máximo de emissão. O Monero não tem esse limite máximo de emissão. Porém, ele tem uma taxa de inflação já prevista e que será imutável em pouco tempo. Dá uma olhada. Olha só. Para garantir que sempre terá um incentivo para minerar Monero e manter a rede segura, a emissão é infinita. Deixa eu explicar isso aqui. O Bitcoin, quando acabar a mineração dele, ou bem próximo do final, a recompensa pelo bloco vai ser uma quantidade muito pequena de Bitcoin. E quando acabar isso, a única recompensa que os mineradores terão será as taxas que a rede paga. Os criadores do Monero e a comunidade entraram em um consenso e acreditam que você pagar para os mineradores apenas as taxas de transação é um valor muito pequeno, é um valor que não incentiva com que essas pessoas continuem minerando. Já prevendo isso, o Monero ele não tem um limite de emissão. Ele vai continuar emitindo infinitamente Moneros. Só que
esse Monero que é emitido infinitamente, ele tem a intenção de poder continuar remunerando todos os mineradores, para não tirar um incentivo deles de continuarem pertencendo ou minerando na rede e, consequentemente, garantindo a segurança da mesma, tá? Continuando aqui, ele fala que existem duas grandes ou principais emissões. A primeira, que é a curva principal, que são 18,132 milhões de moedas que serão criadas até o final de maio de 2022, está próximo, né, do momento da gravação. E também a curva em cauda, né, ou tail curve, eu prefiro falar em inglês porque eu não sei a tradução certa, que será de 0,6 Monero a cada bloco de 2 minutos. E isso aqui será uma inflação de menos de 1%, que vai continuar ao longo do tempo. O que ele quer dizer com isso? Até hoje, né, até o final de maio de 2022, o Monero ele foi sendo minerado a um nível inflacionário que não é esse aqui, tá? Existia uma inflação um pouco maior do que essa. Só que, depois de maio de 2022, o Monero vai chegar no que é esse tail emission, ou emissão em cauda, não sei se seria essa a melhor forma de falar. Esse momento da emissão em cauda é o momento do Monero aonde não existirá mais uma emissão maior do que essa. A emissão vai ser essa para o resto da eternidade. A emissão será de 0,6 Monero a cada bloco. Isso significa menos do que 1% de inflação. Então, a inflação da moeda do Monero é menos de 1% a partir de maio de 2022 para o resto da vida. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, isso é interessante do ponto de vista de você continuar remunerando os mineradores. Ah, mas como tem essa inflação, a moeda pode desvalorizar. Sim, até poderia desvalorizar, mas a desvalorização é muito pequena, de um nível que nenhum país do mundo, como a gente conhece, já conseguiu manter por tanto tempo de forma tão fixa, tão regrada. Então, assim, fica essa dúvida se vale a pena, se é interessante ou não para você, né, baseado nessa parte de emissão e de não ter um cap, né, um limite máximo de coisa. Eu acho válido, tá? Eu acho válido porque a tese de você ter, né, uma moeda, por mais que ela faça essa emissão infinita, ela é interessante porque ela mantém os mineradores. Eu acredito nessa ideia, mas vai da pessoa. Aqui falando um pouco mais sobre essa emissão em cauda que ele traz aqui, e ela diz o seguinte: as recompensas do bloco de Monero nunca serão zero. Como eu falei, no Bitcoin, depois de 2140, quando todos os Bitcoins forem minerados, a recompensa do bloco será zero. Vai pagar para os mineradores apenas as taxas, exatamente. As recompensas do bloco elas vão gradualmente cair até que chegue nessa tail emission, o que estamos falando agora, no final de maio de 2022. Nesse ponto, todas as recompensas serão fixas de 0,6 Monero por bloco minerado, o que é feito a cada 2 minutos em média. Por quê? Os mineradores precisam de um incentivo para minerar. Uma vez que temos um tamanho de bloco dinâmico, a competição entre os mineradores vai fazer com que as taxas caiam. Se a mineração não for profitable, é quando dá lucro, devido a um alto custo e baixa recompensa, os mineradores perdem o incentivo e vão parar de minerar, reduzindo a segurança da rede. A tail emission garante que um tamanho de bloco dinâmico e um mercado de taxas consiga se desenvolver e se balancear nesse meio. Você vê que a ideia, né, o pensamento do cara que criou isso, ele tá muito além do que um pensamento normal de alguém que só compra criptomoedas e investe basicamente, simplesmente num projeto fazendo uma análise bem rápida. Eles estão pensando muito lá na frente,
tá? E como eu havia falado em um outro episódio para trás, o tamanho de bloco dinâmico o Bitcoin não tem, tá? O tamanho do bloco no Bitcoin ele é fixo, no Monero ele é dinâmico, então você consegue botar mais, como se fala, transações, né? Ou mais dados no bloco aqui, e isso afeta também as taxas. Como ele traz aqui, maiores os blocos, maiores as taxas. Isso é bom, tá? Porque você consegue ajustar, às vezes, transações menores ou que pagam menos taxa para blocos menores, que vão pagar menos taxa, mas para que elas sejam completas de forma mais rápida, o que às vezes não acontece. Essa diferenciação é o que tem quando você vê lá no Ethereum, você vai fazer uma transferência e tem lá para você pagar menos ou pagar mais na taxa. É para isso, a sua transação sair mais rápido. Um detalhe que eu coloquei aqui, que eu trouxe, é isso aqui, olha. Isso aqui é como se fosse a curva de emissão da moeda. Aqui é uma comparação do Bitcoin com o Monero em vermelho. O Monero, ele tem uma emissão que vai caindo ao longo do tempo, tá? Caindo, caindo, caindo. Só que em maio, final de maio de 2022, ou no caso ele colocou aqui junho, que é quando começará essa tail emission do Monero, ela para de cair, ela fica fixa, e ela fica fixa indefinidamente. Ela vai continuar assim para o restante da eternidade. Essa recompensa aqui, ó, de 0,6 XMR por bloco minerado, isso ficará, isso será mantido para sempre. O Bitcoin, ele tem os halvings, como conhecemos. Então, você tem uma emissão e aí você diminui essa emissão pela metade. Aí você mantém uma emissão e aí a cada 4 anos você diminui essa emissão pela metade. E aí vai caindo até que chegue um momento lá em 2140, onde você não tem mais a emissão de Bitcoin. Aqui é apenas uma comparação para você ver que em 2028 você já terá, na verdade não, né? No 2024, né? Você já terá uma emissão de Bitcoin um pouco menor do que a de Monero, né? Não que tenha comparação, né? Eu só estou explicando um paralelo. E depois disso o Bitcoin vai só diminuindo a emissão e o Monero mantém exatamente para todos esses fatores que foi explicado aqui, para você continuar dando alguma recompensa para os mineradores. No momento que eu faço esse vídeo, a gente tem um supply de Monero de 18 milhões e por aí vai Monero. Lembra que ele falou aqui atrás que, olha só, a curva principal vai a 18 milhões 132. Então a gente está bem próximo de chegar no final da curva principal. Isso aqui é muito legal. E aí depois que vai entrar no final de maio de 22 na tail emission, que vai mudar, vai seguir essa emissão aqui linear. Um detalhe que eu coloquei aqui, falando, né, a gente falou aqui dessa, cadê? Na tail emission, né, de 0,6 Monero a cada bloco, a gente terá uma taxa de inflação de menos de 1%. Eu quis trazer aqui para que você pudesse ver isso. Olha só a taxa da inflação de países, as menores inflações do mundo. Você vê, pô, a Suíça, que é um baita país, olha a taxa de inflação dela no ano anterior. Esse ano tá todo mundo com inflação alta, né? A China não conta porque a China é ditadura e todos os dados são omitidos. Mas, por exemplo, o Japão também, olha só, eles tinham uma inflação de 0,9. É algo próximo do que a gente está fazendo com o Monero. Entendeu? Então, assim, é sensacional desse quesito, porque ele vai manter essa inflação super baixa e continua mantendo, de alguma forma, né, essa mineração e esse incentivo para todo mundo que participa. Bom, vamos falar rapidamente sobre os blocos, porque essa parte é bem técnica. Um bloco, né, um novo bloco é criado a cada 2 minutos. Em média, como o que falamos lá atrás. Não existe um limite máximo do tamanho do bloco, o que existe no Bitcoin. Mas, em contrapartida, a recompensa, existe uma penalidade de recompensa do bloco e esse tamanho dinâmico do bloco para garantir uma escalabilidade dinâmica. O tamanho do bloco, ele ser variável, ele facilita nessa escalabilidade, porque se você tem um tamanho de bloco fixo e às vezes as transações que estão indo naquele bloco são transações que pagam pouco, isso não incentiva o minerador a minerar aquele bloco.
né? Aqui, como você pode variar o tamanho do bloco, você às vezes consegue fechar um bloco menor com apenas transações que estavam ficando para trás, porque eram pequenas e pagavam menos taxa, ou com transações grandes e que pagarão mais taxa. Você pode resolver o problema de já solucionar a transação mais rapidamente. Falando um pouco mais do bloco, olha só, isso aqui é um conceito um pouco mais aprofundado, né, de blockchain, e não é minha intenção trazer tão isso, mas eu trouxe a foto e essa explicação basicamente porque você tem que entender um pouco sobre isso. A blockchain, como se diz o nome, né, é uma corrente de blocos, corrente, bloco, corrente, bloco, corrente, bloco e assim por diante. O que acontece? O bloco, olha só, o bloco ele contém transações, é o que ele explica aqui, ó. O bloco ele tem dados, aqui tem dados, aqui nesse bloco tem outros dados e aqui no próximo bloco tem mais dados e por aí vai. Cada dado desse que tem nesse bloco é uma transação. Assim, uma não, várias transações. Com o novo bloco sendo adicionado na blockchain a cada, em média, 2 minutos, em média, né? Ficou redundante, mas é isso aí. Então, no caso do Monero, especificamente, tá? Você tem um bloco e você adiciona um novo que contém dados ou várias transações. Depois de 2 minutos, em média, você adicionará um novo bloco que contém outros dados que são várias transações. E depois de 2 minutos a mesma coisa e assim em diante. Os blocos também têm um tipo especial de transação chamada Coinbase Transaction, que não tem nada a ver com a corretora, tá? Isso aqui é o que dá remuneração para alguns mineradores, que também foi criado recentemente na rede do Monero. Os blocos são criados através do processo de mineração, que já falamos, isso ficou um pouco claro, né? E o nó, ou node do Monero, que de forma correta, né, eu diria, consegue minerar o bloco e fazer uma transmissão para todos os outros nodes que estão conectados a ele, os quais subsequentemente vão continuar reenviando esse bloco até que toda a rede tenha acesso a isso. Isso aqui nada mais é do que aquele esquema, né, da descentralização da blockchain, que você tem a mesma informação em todo mundo que contém a blockchain, né? Em todo mundo que tem um nó e que faz a mineração. Todo mundo tem que estar de acordo com aquela alteração. Então aqui ele só está explicando que você cria um bloco através da mineração e os nós, eles fazem a validação que vai transferir para todo o restante da rede. Olha a explicação. E tá vendo esse nó aqui? Então esse nó é válido e eles vão fazendo esse broadcast. Quando você tem blocos que são ruins ou falsos, eles, na verdade, geralmente eles não podem ser criados, né? Porque os nós que recebem os blocos sempre verificam as transações que contém nesses blocos. Contra, né? Ele põe em contra para fazer essa verificação várias regras de consenso que todo o nó tem que aderir. Então, assim, detalhe que ele coloca aqui, que ele usa técnicas criptográficas de assinatura para fazer essa validação de cada transação. Então, assim, isso aqui é um mecanismo de segurança deles, né, da rede do Monero, para fazer com que o bloco que foi criado seja garantido, né, que ele é válido e que ele é correto, que tudo que tem nele realmente existe em termos de transações, tá? A parte de bloco na blockchain, ela é muito complexa, eu diria, e sim, isso suscita uma aula à parte, então não é minha intenção aqui falar disso, a minha intenção é falar mais especificamente sobre o lance do Monero. Então saiba que no caso do Monero, na criação do bloco, você tem essa verificação, essa validação usando assinaturas criptográficas de cada bloco para garantir que esse bloco ele não é falso, tá? Você tem a criação dele a cada 2 minutos e o tamanho dele é dinâmico, então você pode ter blocos com mais ou menos transações contidas nele, ou seja, são os dados que estão aqui e você vai adicionando mais a cada 2 minutos. Bom, em relação a tecnicidades da rede, era isso que eu tinha que trazer, basicamente. Fica antenado
para o próximo episódio, que eu vou falar sobre as tecnologias de privacidade. E isso aqui é super importante, porque isso faz a diferença do Monero do restante, né, das criptomoedas que existem no mundo cripto. Bom, eu agradeço a você que assistiu até aqui agora e fique ligado no canal para novidades. Muito obrigado.